Cientistas descobriram as evidências mais fortes até hoje da existência de vida extraterrestre. Os possíveis sinais de vida estão bem longe do sistema solar, no planeta K2-18b, que tem mais de 2 vezes o tamanho da Terra e orbita uma estrela a 120 anos-luz de distância, o equivalente a cerca de 1 quadrilhão de quilômetros. Abra sua mente, abra o seu coração. Paz do Senhor Jesus, meu irmão. E aí, gostou do Minha Casa? Lembra desse tezinho tão fofinho, né? Amados, você que é do candomblé, você que é do espiritismo, você que é da Rosa Branca, você que é seixonoíta, Hare Krishna, você que é da Igreja dos Mormons, você que pertence a algum segmento de fé religioso, você que é da Adventista, você que é Testemunho de Jeová, você que é da Pentecostal Unida do Brasil, você que segue a Assembleia de Deus, seja qual for a sua denominação, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. E se essa paz não encontrar repouso, ela retorna para mim. Meu querido, quero falar com você um tema que não é muito falado, né, nas igrejas, e realmente é um tema polêmico, um tema que gera muita discussão, e por isso talvez muitos dos pastores eles não têm interesse em trazer determinados tipos de assunto. Outro assunto também que você não vai ver muitas igrejas falando dinossauro existiu ou não. Então são temas que fogem da proposta bíblica. A proposta da Bíblia é dizer que você precisa de salvação, né? Você precisa colocar sua vida espiritual em dia. E isso é que a Bíblia propõe. A Bíblia ela segue um tema semítico, ela segue um tema cristão e apontando sempre para Cristo acerca de salvação da sua alma. A Bíblia ela vai se prender nisso. Então você vai ver que a Bíblia ela vai margear alguns assuntos, vai indicar alguns assuntos, mas ela não vai ter assim, o interesse do autor da Bíblia era outro, não era trazer detalhes minuciosos sobre alguns temas, sobre répteis. Isso aí não vai edificar a nossa vida em muita coisa, é apenas mais para um nível de conhecimento, assim como o tema extraterrestre. Agora, por que também outra questão que não é falado muito sobre esse assunto? Porque esse assunto geralmente ele é ridicularizado pelas pessoas, né? A sociedade em si, ela já tem a pessoa que trata esse assunto com seriedade por louco, por esquizofrênico, psicótico. Então as pessoas acabam deixando esse assunto de lado, porque esse assunto acaba comprometendo a pessoa e não tem muita gente corajosa como o pastor André, né? Então eu trago sim esses assuntos aqui, e se você me julgar mal, irmão, você vai dar conta com Deus, né? Como foi falado aí pelo ETzinho, se você é um crente legalista e vem aqui só para cair de paraquedas, né, e falar mal do pastor André, eu lamento. Acho que você não vai ter muito material, porque, como eu falei, eu não vou entrar a fundo nisso aí, eu só vou trazer alguns fatos que ocorreram, né, sobre esse assunto. Agora, o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia ela fala sobre esse tema, a Bíblia ela dá amparo para que eu traga, por exemplo, esse assunto hoje aqui. Eu vejo nitidamente que sim. Agora, se você só consegue interpretar a Bíblia segundo o seu pastor, segundo a sua doutrina, segundo aquilo que te dizem que pode, o que não pode, o que é e o que não é certo, se você não tem, se você é limitado na sua liberdade de entender, não deixa que o Espírito Santo seja o condutor da tua alma, aí tudo bem, você realmente não vai entender do jeito que eu estou trazendo para você hoje aqui. Eu quero que você abra sua Bíblia aí, né, para o livro de Gênesis capítulo 6, vamos ler alguns versículos aqui. Vamos ler o primeiro. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhe nasceram filhas. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens, que eram bonitas, e escolheram para si aqueles que lhe agradam. Eu quero que você, irmão, antes da gente entrar, né, continuar no outro versículo, eu quero ater aqui para a seguinte expressão: filho de Deus, que significa no hebraico, no original, Bene Elohim. Bene Elohim. Nós vamos aqui abrir a Bíblia para o livro de Salmos. Quero que você abra a Bíblia aí para o livro de Salmos. Agora deixa eu ver se eu vou encontrar. Oh, Jesus. O Salmo é 8. Vamos ver aqui. Vamos ver. Eu acabei de perder a passagem aqui. Está aberta.
Mas eu vou achar rapidinho aqui, você me dá um tempinho, eu vou acelerar esse vídeo depois. E tá tudo certo, Abre sua Bíblia aí, para Salmos. Vamos ler o livro de Salmos. Quero que você abra no capítulo, algo muito simples, somente para mostrar a você aqui, capítulo 8, verso 5, que diz assim: Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais. Aqui a Bíblia, ela usa o termo, né, seres celestiais. Ela já não está falando aqui mais sobre anjos. Ela usa esse termo, seres celestiais. Então, meu querido, a gente já começa a ter um entendimento aqui que a Bíblia, ela não fala só sobre anjos habitando, né, os céus. Ela fala também que existem seres celestiais habitando aos céus. Então a gente começa a ter um entendimento que nós não estamos sozinhos, certo? Não estamos sozinhos. E eu vou dizer o que eu penso sobre a questão das criaturas celestiais, que a Bíblia está dizendo aqui, tá ok? Se você é um legalista e caiu aqui só para ficar fazendo recorte, já está na hora de recortar e você já pode seguir os seus intuitos aí, né, de falar mal, mas nós estamos aqui tratando com pessoas honestas, sinceras, né, que querem realmente entender um pouco mais a Bíblia, sair daquele engessamento que a teologia convencional e tradicional engessa, ok? É claro que essa passagem aqui, antes que falem os mais eruditos, estudiosos, que o termo aqui é Elohim, né, Elohim. Mas Elohim, ela pode trazer um plural de majestade, né, no contexto hebraico. Seres celestiais também podem, semideuses, né, que pode se incluir aqui. Por isso que essa palavra Elohim, quando ela é encaixada para afirmar a trindade lá no Gênesis 1:26, ela se desgasta, perde a força no argumento, porque não é uma palavra para o Deus supremo total. Então existem vários enquadramentos aí de interpretações que essa palavra dá no hebraico, entendeu? Então aqui nós podemos simplesmente continuar afirmando que a tradução aqui que eu vi na minha vida como seres celestes, ela está bem aplicada, né? Porque são seres celestes. Então a gente vai agora entrar no assunto principal, o tema principal de Gênesis, né? Vamos ler outro versículo, que nós já lemos o primeiro, não é isso? Li? Acho que li, né? Se você não li, você leu, do 1 e o 2. Que fala que os filhos de Deus, já entendemos, os seres celestes, vamos colocar assim, os seres celestes vieram e coabitaram. Bom, como eu vou afirmar que esses filhos de Deus aí também não são os que serviam a Deus, né? A diferença entre o justo e o injusto, aqueles que invocavam o nome do Senhor, que eram chamados de filhos de Deus. Eu não posso afirmar que seja essa linha de interpretação, porque a hermenêutica ela vai me apontar aqui no versículo 12, que, vamos ver se é o 12 mesmo, irmãos. Não, 12 não, perdão, 4, que diz assim: naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e lhes deram filhos, e eles foram heróis do passado e homens famosos. Ou seja, não é um ser comum, porque houve uma alteração genética, houve daquela coabitação, né, daquelas relações sexuais, que os filhos de Deus, que para mim agora está mais claro ainda que são seres celestes, coabitaram com as mulheres e saíram dali gigantes, homens gigantes, irmãos, e não é 1 metro e pouco, não, são homens enormes, grandes, alterados geneticamente. Outro ponto desse texto que nós temos que observar, a Bíblia aqui está falando no versículo 12, que por que Deus destruiu, deu um reset. Se fosse apenas pelos pecados que já conhecemos, né, como pessoas que cometem um monte de torpeza, de adultério, de fornicação, esses pecados as pessoas podem se arrepender e voltar-se para Deus, né, como é hoje. E se fosse esse o motivo, apenas as condutas imorais, apenas, tá? Estou falando que não era. Hoje ao longo da história humana, já teríamos vários resets, né? Então, várias vezes que o povo pecou, e depois de ter grandes experiências com Deus, por exemplo, no deserto, eles voltaram a pecar, e pecar feio. E por que Deus não fez um reset novamente? É um caso a pensar, meu querido. Pode ser que você queira ir me indagar, cair de pau em porque eu estou trazendo esse tema aqui, mas, meu querido, é algo a se pensar.
Hoje daria um reset também, vários resets, e o holocausto, então nem se fala, tudo ali para mim foi algo parecido e chega perto disso aqui, nós que estamos falando aqui, da corrupção da espécie humana. Corrupção, isso está onde, pastor André? Versículo 12, diz o motivo pelo qual Deus estava resetando a humanidade ali. Ao ver como a terra, versículo 12, se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Aqui na minha tradução diz corrompido a sua conduta. E isso, irmãos, pode ser traduzido, a palavra no hebraico deresh, como corrupção, pode estar incluído como valores pessoais que eles violaram, cultural, experiências sexuais se violaram também, e normas sociais se violaram. Ou seja, uma grande quebra dos princípios de Deus, da sua originalidade na criação, foram possivelmente alterados. Quando vemos aqui gigantes nascendo, logicamente que a Bíblia ela não vai abrir um leque muito profundo no tema, mas dá a entender que a ideia, a gente nem entende, aqui a linguagem de Gênesis, pelo menos é o que eu vejo, é uma linguagem muito romântica, né? Ela traz verdades em formas muito românticas, né? Talvez, eu não sei qual é a razão, por que foi escrito dessa forma, mas nem tudo ali tem uma literalidade. Existe ali, irmãos, como eu falei, nós temos que interpretar a Bíblia com algumas regras, né? Ter a exegese, buscar, ter hermenêutica para estudar, mas a Bíblia aponta aqui que realmente alterações genéticas e mudanças foram feitas por esses seres. Bom, eu já vou falar, na minha opinião, o que são esses extraterrestres que a gente pessoas andam vendo por aí, né? São espíritos caídos, anjos caídos, são demônios. Então eu quero que você veja essa influência que Deus foi lá e resetou. Ah, Deus é tão ruim. Irmãos, Deus não vai sair matando todo mundo a troco de nada. Alguma coisa muito profunda e muito séria estava acontecendo na humanidade ali. Porque ele fala que toda ela estava violenta e sua conduta moral estava toda corrompida. Mesmo assim, Deus deu um escape, que é a Arca de Noé. Assim como Deus, ele não é um Deus que não ama, que sai matando geral. Não, pelo contrário, sempre tem uma solução. Agora, essas mutações genéticas estavam causando muitos problemas na humanidade, como até hoje essas influências demoníacas, elas persistem. Como assim, pastor André? Essas influências desses seres celestes aí de Gênesis, elas persistem até hoje, irmãos. Até hoje. A humanidade, ela nos dá indicações de que o homem ainda continuou se corrompendo, essa semente do mal ainda continuou sobre a terra. E a gente vai ver que essas influências satânicas, essas aparições de extraterrestres, sempre está, de alguma forma, tentando fazer um contato, deturpar a raça humana. Eu quero que você preste atenção nesse vídeo aí que eu vou soltar aqui para você. A minha sede de modificação é muito grande. Mais ainda, cara? Tenho muito projeto, né? Não vivo para isso, né? Não tenho... tem momentos que fica mais intenso e eu quero e já acordo, se deixar, já fertua a minha mulher, falou, vamos fazer, o cliente não vem, hoje tá de boa, vamos... E ela, não, espera ainda, tá cicatrizando tal coisa. Se fosse por mim, era mais intenso ainda. Aí tem um momento que eu desencano e fico aí 1 mês, 2 meses, mas sempre